Olá, eu sou Vinícius Gastim, começando mais um Zoom Painel. E o tema de hoje é um dos mais debatidos em Nova Friburgo desde antes do período de pandemia. Há alguns anos o friburguense clama por um transporte público coletivo de qualidade. Muito se falou, muito se pensou numa atuação um pouco mais firme do Executivo Municipal durante várias gestões, e alguns capítulos foram escritos nesses últimos anos. O primeiro deles, o fim do contrato da nova FAOL com a Prefeitura. E desde 2018, a atual concessionária ela opera com termos de ajustamento de conduta, os TACs, junto à Justiça. Algumas licitações foram marcadas, algumas impedidas pelo Tribunal de Contas do Estado e outras foram até realizadas, mas consideradas desertas pela falta de interessados. A administração atual do prefeito Johnny Maicon acaba de lançar um contrato emergencial. Isso aconteceu nos últimos meses, em que o Grupo Itapemirim foi considerado o vencedor. O Grupo Itapemirim teria até o último dia 15 para apresentar 112 novos ônibus para compor a frota municipal, o que não aconteceu e esse prazo foi ampliado. Todo esse contrato, esse novo vínculo de uma empresa nova com o município é alvo atualmente de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal. Esse é o assunto do Zoom Painel de hoje e após o intervalo a gente começa o programa e apresenta também os convidados. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para a sua família e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Zoom Painel começando, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Um dos assuntos mais comentados pela sociedade friburguense, talvez juntamente com a pandemia atualmente, o transporte público. Vamos então conhecer os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo o gerente de comunicação do Rio Ônibus, Paulo Valente, e também os vereadores Maicon Queiroz e Priscila Pita, componentes da CPI que eles próprios propuseram. Bom, esse é um assunto bastante discutido na nossa cidade há alguns anos. Temos capítulos novos para serem debatidos. Obviamente que há muita coisa em questão ao lado da população, ao lado do Poder Executivo, do Legislativo e também da empresa. Eu vou começar cumprimentando Paulo Valente. Paulo, a gente sabe que a questão do transporte público é um desafio nacional. São poucas as cidades que possuem um sistema de mobilidade urbana que realmente funciona, que geralmente não gera dúvidas e reclamações das populações. E aqui em Nova Friburgo não é diferente. Voltando um pouquinho no tempo, quando vocês assumiram a administração da concessionária, o que principal foi proposto a vocês? Qual foi a principal reclamação, a principal demanda? O que vocês conseguiram realizar nesse período à frente da concessionária aqui em Nova Friburgo,
Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius, aí pelo convite para participar de mais esse painel da TV Zoom. É um prazer estar conversando aqui com a Priscila Pita, cujo trabalho conheci na subprefeitura de Olaria e agora vem trabalhando muito bem como vereadora. O Maicon Queiroz dispensa apresentações, o tempo todo que eu estive aí, tive muitos debates com ele, debates, embates e muita conversa, mas acho que ele depois acabou entendendo a proposta do nosso trabalho e a gente conseguiu manter uma boa relação, sempre produtiva, sempre buscando apresentar aí à população os problemas que a empresa também tinha e as soluções que ela vinha buscando. Eu acho que esse papel da imprensa, como o papel dos vereadores, representando aí os anseios da população, é muito importante, porque é importante a gente ter esse feedback, ter esse tipo de informação para a gente poder aprimorar o sistema de trabalho. Mas, principalmente, a gente ter canais para explicar para essa própria população quem são os verdadeiros responsáveis pelo sistema de transporte, de quem é essa responsabilidade, qual o custo de se manter um sistema em operação e poder sair desse envolvimento que há muito em cima da questão política sobre os transportes. O transporte, embora seja um serviço público que ele deva ser prestado aí pela prefeitura, isso está previsto na Constituição, no seu artigo 6º, um dever do Estado, ele é terceirizado. E na maior parte das vezes. E se atribui para as empresas uma responsabilidade que elas não têm. Então, para te responder, quando a gente chegou em Friburgo, encontrou uma empresa com muitos problemas. Está aí o Maicon, que é testemunha disso, que vivia fazendo matérias. Ônibus enguiçados, ônibus com pneus carecas, horários atrasados, ônibus movido a lenha, foi uma matéria emblemática dele. E o que é que nós fizemos? Chegamos na cidade, procuramos identificar todos os problemas que a empresa enfrentava, todos os desafios que a FAO então enfrentava, e traçamos um plano de ações, reunindo aí todas as reclamações que eram trazidas pelos vereadores, pela própria prefeitura, ouvimos as associações de moradores, ouvimos a imprensa e tracemos então um plano de ações que aí era previsto aí para 3, 4 anos aí de investimentos. Realizamos grandes investimentos e são, para te resumir, a gente conseguiu trocar em 2 anos e meio praticamente, que depois veio a pandemia, 95 de 112 ônibus, foram colocados ônibus novos, implantamos um sistema de GPS que é dos mais modernos, colocamos sistema de câmeras para filmar a ação dos motoristas para poder corrigir eventuais falhas deles e também para dar mais segurança à população. Colocamos um sistema de biometria facial para controlar os cartões de gratuidade, porque era elevado o número de fraudes aí em Friburgo. Investimos também na qualificação do nosso pessoal, criamos canais de comunicação que a empresa nunca teve. Você hoje em Friburgo tem um WhatsApp de todas as linhas, você entra no grupo, pergunta e te responde na hora onde o ônibus está, se ele vem ou não. Porque mais do que reclamar que o ônibus demora, você não tem a informação. Se você sabe que ele vai demorar 1 hora, você está no centro da cidade, você senta no banco da praça, lê o jornal, faz mais uma compra, visita um amigo, mas você tem que ter a informação do horário. A gente fez uma racionalização do sistema também, visando economizar, ter modicidade tarifária. Tivemos projeto ambiental, passamos a trabalhar com os funcionários com todo respeito aí à legislação trabalhista, firmamos, inclusive, um TAC com o Ministério Público do Trabalho. Então, fizemos todo um trabalho de melhoria para a população, que se não deu o resultado que a população esperava, e muito foi pela falta de compreensão até, aí volta a questão política, de que nós tínhamos um projeto para ser executado que transformaria esse sim, Friburgo, em um exemplo para todo o país. E a Frota Nova está aí, que não me deixa mentir, o cuidado com a estação livre, os canais de comunicação, isso é um legado que está implantado dentro da FAO, que não tem lugar nenhum. Até hoje é uma das frotas mais novas do Estado. Então,
Isso foi feito, mas deu muito trabalho para fazer os levantamentos, para conversar com as pessoas, para conversar com a sociedade civil organizada. Conversamos com o Ministério Público, com a área de defesa do consumidor. Estivemos em muitas audiências públicas da questão dos idosos, da questão do deficiente físico, audiências públicas da própria lei orgânica que vinha sendo escrita. Então, a nossa diretoria começou a participar da vida da cidade, do seu dia a dia, e a realizar todos os investimentos necessários, que, infelizmente, com a chegada da pandemia, foram bastante impactados, e aí acho que aí começou todo esse imbróglio. Mas a verdade é que, repetindo, infelizmente, não só em Friburgo, mas na maior parte das cidades, a questão do transporte coletivo é tratada de forma meramente política. Ninguém quer saber quanto custa a passagem, quanto custa colocar. Todo mundo quer ônibus novo, de graça, é o que o pessoal quer. Isso é possível fazer? Mas tem que ter quem pague por esse serviço. Então, é importante dizer à população que ela é que hoje paga pelo serviço. É um modelo que já está em desuso, que tem que acabar, e que eu acho que agora se parte para isso em todo o país. Legal, esse é um tema que realmente merece uma discussão um pouco mais ampla. Vereador Maicon Queiroz, bem-vindo ao nosso programa. Na época em que a nova administração da concessionária chegou, você ainda era imprensa, não vereador naquele momento. E nas ruas, obviamente, você deve ter percebido que o clamor popular era por uma melhoria do transporte público. Mas que tipo de melhoria, na sua visão e também com a sua experiência como imprensa, o friburguense cobra da concessionária atual e também da futura que está por vir? Bem-vindo. Obrigado, Vinícius Gastim, obrigado a todos da TV Zoom. É um prazer imenso, uma honra estar aqui. Gostaria aqui de saudar a minha colega aqui, vereadora Priscila Pita, mulher guerreira, está lá comigo na Câmara, lutando bastante pela população. Paulo Valente, né? Prazer imenso em estar aqui contigo, Paulo. A gente, como você disse, nós tivemos os nossos embates, né? Mas foi tudo em prol de melhorias para a população. Eu acredito, Paulo, que você quis sempre fazer a melhor administração do ônibus na cidade, a gente nota isso, dentro de todas as dificuldades, dentro de todos os problemas, tá? E nós sempre queremos o melhor para a população, porque nós que estamos na rua, como o Vinícius bem disse, é que ouvimos o clamor e o pedido da população diretamente o tempo inteiro. Nosso telefone toca, né? Pessoas aí param com a gente na rua, e, enfim, essa questão do transporte público na cidade é algo realmente que a gente enxerga. Eu vou ser muito sincero, o que a população diz, a velha FAOL e a nova FAOL, falando em si da própria empresa FAOL, né? A FAOL antigamente ela tinha uma cara mais familiar, né? Os donos eram daqui e as pessoas conheciam, tinham ônibus cedidos para as pessoas, tinha uma série de coisas mais familiares, até pela cidade ser menor e ter menos pessoas, né, na cidade e tal, que as pessoas sentem falta da antiga FAOL, né, que mudou muito quando entrou a nova FAOL. A maior reclamação hoje do transporte público em Nova Friburgo só a questão dos horários, que as pessoas reclamam muito, diminuição de horários, retirada de linhas de ônibus, que eu sempre tive um embate muito grande com o Paulo, de várias linhas que foram retiradas da cidade, que trabalhavam há 20, 30 anos, e através de uma tecnologia, né? A gente até respeita isso. A empresa disse que não poderia continuar com essas linhas, etc. e tal, porque é perigoso e tal, sendo que essas linhas já estavam há muito tempo circulando na cidade. Então, acredito que a maior reclamação da população é justamente essa: horário, retirada de ônibus e muitas mudanças que existiam na antiga FAOL e que não tem na FAOL atual, principalmente relacionada à questão dos horários e atendimento dos ônibus nos bairros. Perfeitamente. Priscila Pita, vereadora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Como o Maicon colocou, as reclamações estão aí. Durante anos, a população de Nova Friburgo, inclusive, cobrava uma postura mais veemente do Poder Executivo sobre a concessionária de transporte público e as demais concessionárias do município também. Bom, uma atitude foi tomada nessa administração atual. A gente pode discutir se foi acertada ou não. Há muitas vertentes a serem debatidas, obviamente. Mas você já teve experiência no Executivo, em algumas pastas, secretarias.
e agora tem essa experiência no Legislativo também. Como é que a Câmara ela pode se posicionar nesse debate entre o Executivo, entre a empresa e os interesses da população? Seja bem-vinda. Boa tarde, Gachinho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, podendo conversar. Um abraço para o Paulo Valente. Muito prazer poder estar aqui com você também. Meu companheiro de legislatura, né, Maico Queiroz, nós dois somos imbatíveis lá na Câmara em relação à defesa da população, que o nosso interesse é esse, né, de estar vendo o que é melhor para a população e sinalizando as coisas corretas. A questão da empresa de ônibus em Friburgo. É o que o Mike falou, as reclamações que tem são a questão de horário, né, algumas linhas que as pessoas reclamam que não tem, mas a gente, quando eu estava no Executivo, como no Legislativo hoje, as reclamações são as mesmas. Só que eu tenho um ponto de vista, Gastim, também, que a questão do transporte público não é exclusivo de Friburgo o problema. A gente, quem vê o jornal todo dia, a gente vê que é uma questão do Estado todo, né? A gente tem uma situação em Friburgo que o Paulo botou uma situação política que realmente acontece no nosso município, que não é passado para a população também as coisas reais, o que realmente acontece. As pessoas não sabiam por que se pagava o subsídio na empresa. As pessoas não sabem. A passagem é cara? É cara para quem mora em Olaria, que vai daqui da Rua São Paulo para o centro. Mas quem pega o ônibus no centro e vai para São Lourenço, que vai para Lumiar, vai para outros lugares, então essas coisas não são muito esclarecidas para a população, entendeu? Então fazem-se uma política em cima disso, né? Vendem uma coisa para a população que, na realidade, não é muito real. E isso eu tenho conversado com várias pessoas sinalizando isso, porque as pessoas acham que está caro, mas se você é em Friburgo, você sabe muito bem, eu já falo muito isso, Friburgo não é uma área conselheiro não, gente. Friburgo é muito maior do que isso. A empresa de ônibus, ela tem que pegar vários bairros, e eu vou te falar que eu conheço, como o Maicon conhece também, a gente conhece Friburgo de Cabo Rápido, eu já rodei isso tudo, todos esses cantões de Friburgo, então a gente sabe que às vezes a empresa vai em alguns lugares que é difícil você ir, às vezes você tem um desgaste que vem com 2, 3 passageiros, e às vezes esses passageiros que você pega nem paga passagem, até pessoas idosas têm gratuidade. Então, tipo assim, dentro disso, a gente tem várias situações que acontecem também, a gente sinaliza os erros, tem alguns erros, mas tem algumas questões também que tem que ser debatidas, tem que levar para a população para poder prestar maior esclarecimento, entendeu? A gente, às vezes, crucificando, e na realidade, um lado está errado, mas o outro também está. Paulo, até dentro do tema que você tratou no finalzinho da sua primeira participação, também do que a Priscila colocou, o Maicon Queiroz, existe algum jeito de melhorar o transporte público municipal do jeito que acontece hoje? Baixar o preço da passagem, aumentar as linhas de ônibus, melhorar a questão do horário, da maneira que está, ou é preciso ser feito um trabalho um pouco mais amplo, isso na visão empresarial? Não, o que acontece hoje no país todo? O transporte ele tem que ser dimensionado, a gente tem que sentar hoje políticos, o executivo, o legislativo, os concessionários, o Ministério Público, a Justiça, a imprensa, toda a sociedade civil organizada, a Associação Comercial de Nova Friburgo, a Firjan, que são as que pagam boa parte das passagens aí com o Vale Transporte, para definir que transporte se quer para a cidade de Friburgo. E falando de Friburgo, eu falo de qualquer cidade, tá? Isso é uma fórmula para o país inteiro, aliás, para o mundo todo. Você tem que definir que transporte você quer. Se você quer uma frequência de ônibus a cada 5 minutos em todos os bairros, você quer ônibus com suspensão a ar, quer ônibus com ar-condicionado, quer ônibus articulado. Então, vamos pensar na mobilidade urbana e vamos definir qual é o transporte ideal. Olha, chegamos a uma conclusão. Eu quero um ônibus em todas as linhas a cada 5 minutos. Para isso, eu vou precisar de 1.000 funcionários, eu vou precisar de 250 ônibus, eu vou gastar tanto de combustível, eu vou gastar tanto de pneus. Eu vou definir qual é o custo desse sistema ideal. Então, olha, definindo esse sistema ideal, quem paga essa conta? Quem paga essa conta não é um empresário de ônibus. Quem paga essa conta é a população. A obrigação de dar o transporte, repito, é da prefeitura.
Da mesma forma que o Estado tem que dar segurança, saúde e educação gratuita, ele teria que dar o transporte gratuito. A verdade é essa. Só que ninguém vai no Raul Sertã, se consulta e paga pela consulta. Ninguém vai na escola pública, assiste aula e paga uma mensalidade. Ninguém chega no batalhão, olha, estão assaltando aqui a minha casa, chama a polícia. Depois o batalhão apresenta a conta, olha, para lhe socorrer nesse momento difícil, a conta é de R$ 500 para ter polícia na sua porta. Isso não existe. O transporte não, ele é repassado para a população o pagamento. Então, o que acontece? A gente tem que ver quanto isso custa e definir quem vai pagar. Até hoje, na maior parte das cidades do país, inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro, quem paga a conta é quem anda de ônibus. Boa parte são os empresários que dão o vale transporte, outra parte é o pessoal que tem que bancar do bolso. Mas fica numa demagogia muito grande, a passagem é cara porque o empresário cobra demais, porque ele atende mal. Não, existe um custo que a prefeitura deveria arcar e ela repassa o custo para a sociedade. Então, o que é que tem que ser feito? Explicar à sociedade o seguinte, olha, eu vou dar passagem de graça para todo mundo. Não existe almoço grátis. Se nós 4 formos almoçar na Chimarrão amanhã, vem uma conta para a gente pagar. Se nós 3 falarmos, olha, vamos ser gentis com a Priscila e nós vamos dividir a conta. Então, serão 3 para pagar a conta, mas ela comeu também. Se pegarmos o Michael Queiroz, não, ele usa óculos, então ele não pode pagar a conta. Então, eu e você, Vinícius, vamos pagar a conta de 4 pessoas, mas só nós 2. Então, como que isso fica? Então, todo mundo quer tudo e não quer pagar nada. E o político fala, a passagem é cara demais. Eu vou te dar um exemplo emblemático. Dá gratuidade para quem tem 60 a 64 anos. Isso custou para a empresa R$600 mil por mês. E aí, quem paga essa conta? A própria empresa, o empresário? Não. O empresário ele é contratado para prestar esse serviço. Então, tem que se deixar claro para a população que não tem o almoço grátis, que quem paga é ela. Então, se ela quer um serviço com ônibus com ar-condicionado, com hidromassagem, com ônibus-leito para ir para Macaé de Cima, a gente pode colocar, só que vai ter um custo e alguém tem que pagar. Tem que perguntar para o cidadão se ele está disposto a pagar mais caro. A Priscila colocou muito bem. Por que é caro ir de Olaria até o centro? Por quê? Para ser barato, vir de São Pedro, não é São Pedro até o centro, São Pedro até São Lourenço, porque tem integração no meio do caminho. Então, o que acontece? A gente tem que falar a verdade para a população, não é botar a culpa no empresário. Tem que se falar para a população, olha, custa tanto. Agora, quem vai pagar? A discussão, então, para finalizar, que se tem hoje é a seguinte, quem vai pagar essa conta? A prefeitura, se ela quiser oferecer um ônibus a cada 5 minutos, vai custar 10 milhões por mês, ela vai cobrar quanto da população? Os 10 milhões? A passagem vai ser R$10? Não. A gente tem que calcular o seguinte, a passagem vai ser R$1. Em Macaé a passagem é R$1. E a prefeitura paga R$5, R$6, paga essa diferença. Então, tem que ter essa transparência, botar, olha, quanto custa? É tanto. Eu vou prestar um serviço, custa tanto. O lucro que a empresa tem está previsto dentro da planilha. Agora, exemplo da FAO, em 10 anos de contrato, não teve um aumento que saísse dentro do contrato. Sempre se exige que a empresa compra tudo que está no contrato, mas ninguém cumpre aquilo que está previsto, que é a obrigação da prefeitura. E depois põe a culpa no empresário. Subiu a tarifa, a culpa do empresário. Não, então, quem deu a gratuidade para 60 a 64 não pagou a conta. Não apontou. Então, quem pagava essa gratuidade são as outras pessoas. Então, mas isso não ficou explicado. Então, boa parte do nosso trabalho em Friburgo foi esclarecer para a sociedade a realidade. Agora, para o político, isso não interessa. A gente conversava em off com muita gente, explicava tudo. Mas quando chegava nas sessões da Câmara, paulada na FAO. Entendeu? Por quê? Eu ouvi de alguns assim, não, eu entendi, mas sabe como é que é? Eu não posso falar bem da FAO, senão meu eleitorado não vai me entender. Então, a pessoa não está preocupada com a melhoria na cidade, em ter um transporte moderno, um transporte sério de qualidade. Está preocupada que, imagina o repórter Michael Queiroz se não pudesse bater na FAO. Talvez não tivesse sido eleito. Se ele não pudesse bater no Renato Bravo, talvez não pudesse ter sido eleito, porque ele não ia ter o que reclamar. Se ele não reclamasse, não ia gerar essa figura. Eu estou elogiando o trabalho dele, não estou reclamando nada, mas o teu trabalho é muito importante, repito isso. Mas é isso,
Como que fica o discurso? Entendeu? Então, isso tem que ser esclarecido para a população. Não é culpa da FAO. Eu sou um contratado que nem é contratado o pessoal que trabalha na UPA. Se não me pagarem, eu não posso fazer um bom serviço. Agora veio a pandemia, o passageiro caiu pela metade. O pessoal exige a mesma quantidade de ônibus, se recebendo metade do valor. Como que a gente pode fazer isso? Me expliquem. Perfeitamente, Paulo. E dentro desse contexto, nesse embate entre executivo, entre empresa, entre melhorias que podem ou não ser feitas, há muitos temas que surgiram, algumas licitações foram feitas, algumas desertas, né? Todas elas que foram tentadas pela gestão anterior, e desde 2018 a atual empresa opera sem contrato através de termos de ajustamentos de conduta na Justiça. Mas esse e também a questão da Prefeitura, da Itapemirim, do futuro do transporte na nossa cidade, é assunto do próximo bloco. Até já. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para sua família e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Zoom Painel de volta, hoje debatendo o transporte público de Nova Friburgo, assunto polêmico que tem gerado vários capítulos recentes aqui na nossa cidade. E no mais recente deles, a licitação que envolveu o Grupo Itapemirim, vencedora dessa licitação para um contrato emergencial de 12 meses, até que um processo definitivo seja feito para a operação de maneira mais incisiva do transporte da concessionária aqui na nossa cidade. Estamos recebendo os vereadores Maicon Queiroz e Priscila Pita, o gerente de Relações Institucionais do Rio Ônibus, Paulo Valente, para essa discussão, para esse debate. Bom, e já pulando para o assunto Itapemirim, a empresa, que então foi a vencedora desse contrato emergencial, dessa licitação que foi feita pela gestão do prefeito Johnny Maicon, deveria ter apresentado uma frota de 112 veículos no último dia 15, mas um termo no contrato emergencial foi feito, passou para dia 25, sob a alegação de que haveria uma tentativa de compra da nova FAOL e alguns termos, algumas informações que seriam sigilosas foram divulgadas. Também foi colocado na imprensa, a gente ficou sabendo de maneira extraoficial, que também alguns valores não teriam agradado, né? São informações que começam a surgir, que precisam ser realmente, de fato, confirmadas, mas a questão é que há um atraso nesse processo da nova FAOL para a Itapemirim. E no meio desse contexto surge uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Vereadores para realmente investigar todo esse processo. E os dois proponentes dessa CPI, e agora também membros dessa comissão, participam do nosso programa de hoje. Vereadora Priscila Pita, como a gente sabe, para a abertura de uma CPI,
através do Legislativo, é preciso que haja um fato determinado dentro de um contexto. Então, qual foi o fato que vocês visualizaram em todo esse processo emergencial que ocasionou a criação dessa CPI, a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar essa relação, esse contrato entre a Prefeitura de Nova Friburgo e o Grupo Itapemirim? O primeiro fato que a gente detectou, eu e o vereador Maico, foi a advocacia administrativa, né? A Prefeitura tendo algum interesse nessa situação. Então, a gente, olhando os processos, da maneira que estava sendo feita, o secretário, né, o supersecretário, né, falando algumas situações, aquilo deixou uma pulga atrás da orelha da gente, né? Aí ele teve na Câmara até, foi lá prestar esclarecimento, falou. A gente viu o debate até dele com o Paulo Valente, com o Jorge de Carvalho, né? Falando sobre aquelas situações, mas você vê que são coisas que não coincidem com a realidade do nosso município. Então, através disso, nós conversamos e achamos melhor abrir uma CPI para poder estar apurando melhor esses fatos, né? Porque tem uns fatos ali, Gastinho, que está meio obscuro. Tem umas situações ali que não está muito clara para a gente, entendeu? Então, aí dentro da CPI, a gente vai poder desatar esses nós, né, Maicon? A gente vai poder ver o que está realmente acontecendo, de fato, como é que se procedeu esse contrato. Porque o que acontece? Eles tinham que ter apresentado a frota de ônibus, não apresentaram. E dentro do contrato, se ele não apresentou, era para eles ter sido notificados e até multado. E até agora nada. Então você ficou olhando e falou assim, Aí ontem você me pega um vídeo que está na rede social, que todo mundo já espalhou para todo mundo aí, um PR com representante da Itapemirim dentro da garagem lá da FAOL. Aí você olha e fala assim, gente, não é possível. Então, a gente tem que investigar a fundo para ver o que está acontecendo, porque não é possível que... É o que eu estou falando, não sou a favor de FAOL, não sou contra Itapemirim, não sou nada. Eu estou aqui para defender os interesses da população, para a população não ficar desassistida. Eu tive com o PR ontem na prefeitura, ele ficou todo nervoso comigo lá. Eu falei com ele, PR, não... Ele falou, você está defendendo a FAOL? Eu falei, não estou defendendo a FAOL, não estou defendendo Itapemirim. Meu interesse aqui é a população de Friburgo. Porque, no final das contas, quem paga a conta e fica no prejuízo somos nós, população. E eu sou população. É isso que eu não quero. Por isso que a gente abriu. Ele falou, se vocês abriram a CPI, abrimos sim, que é a ferramenta do vereador, que a gente pode utilizar para poder levar esclarecimento e a verdade para a população. A única coisa que eu quero é levar a verdade para a população. A população ficar sabendo de tudo que está acontecendo dentro. Se tiver tudo ok, a gente vai chegar, está tudo ok. Mas se não tiver, a gente vai mostrar o que está acontecendo de errado. Muito bem, e até sobre essa questão do adiamento para apresentar a nova frota pelo Grupo Itapemirim, nós fomos buscar junto ao município uma explicação e recebemos a resposta de que essa é uma questão de natureza administrativa, uma cláusula concebida com o intuito de assegurar que a empresa contratada tenha condições de prestar o serviço. Se ficar configurado que o cronograma não foi cumprido por alguma interferência externa e não foi por falta de condições, a Prefeitura possui autonomia para conceder a dilação. E sobre esse caso que aconteceu, a visita do secretário de Governo Pierre de Moraes, juntamente com representantes da Itapemirim, à garagem da nova FAOL, temos também aqui uma nota da Prefeitura que diz que a empresa tem mantido um representante na cidade a fim de reunir informações sobre a estrutura necessária para operar o transporte coletivo em Nova Friburgo. A secretaria responsável pelos serviços concedidos, ciente de que a precisão de tais informações concorre para a melhor prestação do serviço e, consequentemente, para o interesse coletivo, tem auxiliado com as informações de que dispõe. Como Maicon Queiroz, vereador, a Câmara recebe essa nova ação do Executivo, essa visita de um membro da Itapemirim, acompanhado do secretário de Governo. Na visão da Câmara, esse é um procedimento legal, é um procedimento padrão ou realmente fica alguma questão que precisa ser melhor explicada? Vinícius, olha, vou falar uma coisa, parece piada que a gente está vendo o que está acontecendo. Eu vou ser muito sincero, o secretário Pierre está exercendo notoriamente a advocacia administrativa. Ele não está seguindo o princípio da impessoalidade, ele não está seguindo o princípio de como gestor, no caso da Secretaria da Casa Civil, e
muito menos da pasta que ele acumulou, que foi a Secretaria de Serviços Concedidos. Ele está simplesmente se portando como um advogado e como alguém que está trabalhando para a empresa Itapemirim, que é um absurdo. Isso não está totalmente incoerente, totalmente fora do padrão. Peço à população que possa fazer pesquisas, por exemplo, sobre crime de advocacia administrativa. Vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Muito me admira o senhor Pierre, que tinha uma figura ilibada, né, como vereador, sempre contundente, sempre em busca da verdade, em busca do correto, como ele sabe muito bem que eu já tive várias vezes entrevistando ele, inclusive levando ele num programa que eu tinha na TV Zoom, né, essas condutas dele. Olha, Vinícius, na nossa visão da Câmara Municipal, está totalmente incoerente essa situação. Inclusive, foi isso que levou ao pedido de CPI, né? Existe aí suspeitas de indícios de favorecimento ilícito para que Itapemirim se estabeleça no município. Vou falar algumas coisas aqui para a população entender. Primeiro que eu não estou a favor nem de FAO e nem de Itapemirim. Eu não quero que está ruim, que as pessoas reclamam, que é o serviço da FAO, fique pior sem ônibus. O prefeito, ele, em um vídeo na rede social, ele citou o meu nome e citou o nome da vereadora Priscila Pito de uma forma até leviana. No meu caso, ele falou uma coisa correta. Ele falou que eu sempre mostrei os problemas da empresa FAO, sempre critiquei. E sim, o Paulo Valente é a prova viva disso. Sempre estive lá e sempre fui justo. Eu sempre falei a verdade para a população. Diferente do governo que mente, e mente o tempo todo. Relacionado à questão dos ônibus, o prefeito mentiu com relação ao subsídio, mentiu com relação à questão da passagem de idosos e com relação à questão do transporte público relacionado a Itapemirim, há indícios fortíssimos de suspeita de favorecimento ilícito. Eles alteraram o termo de referência do contrato, já começando. No termo de referência do contrato emergencial, só para vocês terem uma ideia, diz que a garagem da Itapemirim deveria ser apresentada com 30 dias após a assinatura do contrato. No contrato, eles alteraram para 60 dias mais 30, ou seja, 90 dias. E, se não conseguir, uma estrutura mínima. O que seria uma estrutura mínima? Paulo Valente responde para a gente, Paulo. O que seria uma estrutura mínima de garagem? Gente, é algo assim surreal. É algo surreal. Eu perguntei ao Pierre se ele manteve conversas com o senhor Aloísio, que seria um dos sócios da FAO, relacionado a questões que seria algo assim, você tem algo bom para a empresa de vocês? Ele confirmou que manteve conversa, que não tem nada demais, né? Isso, depois de todo esse processo. Olha, gente, é muito estranho. A prefeitura ela tem que se portar como um princípio da impessoalidade. A prefeitura tem que cobrar, ou seja, que a empresa chegou o contrato, a empresa está cumprindo, beleza, não está cumprindo, vão cancelar um processo licitatório, vão cancelar a emergencial, vão fazer outra, vamos ver outras empresas que vão disputar. E outra coisa, Vinícius, ele te mandou uma nota aí, falando com relação à demora dos ônibus, né? Mas ele não botou o detalhe. Eu tenho um documento que eu não trouxe aqui para mostrar, eu tenho um documento que eu tenho, até eu fiz um vídeo que eu mostrei esse documento, da própria prefeitura, da própria procuradoria, questionando a Casa Civil para que aplicasse uma multa, tá? Ou resolvesse a situação aí do transporte junto a Itapemirim e desse uma resposta. Porque Itapemirim não apresentou na data correta a lista dos ônibus, tá? Não apresentou na data correta a lista dos ônibus. Ou seja, tem uma série de coisas estranhas nessa situação da Itapemirim que a gente vai apurar de acordo com a CPI, e se não tem nada de errado, o prefeito não tem que ficar nervoso, o PR não tem que ficar chateado, não tem nada disso. Ele tem que mais que agradecer e achar assim, bacana, porque não tem nada errado. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Como é que uma empresa diz que vai investir 65 milhões de reais em um ano de serviço, se o próprio Paulo Valente que está aí vai dizer que a conta não bate? Não existe essa questão. Aonde estão os ônibus? Outra coisa, a Itapemirim não é Itapemirim antiga, não é aquela que está inclusive com recuperação judicial, Itapemirim Group. Foi criada em fevereiro de 2021. Essa empresa. Aí o PR dá um nome bonito para golpe. É uma holding, né? Uma holding, não bonito, né? Holding, né? Ou seja, uma empresa âncora, limpinha, CNPJ sem dívida nenhuma, que ela usa, eles usam ela para ancorar as outras que estão com dívidas trabalhistas. Olha, são situações que eu vou falar uma coisa para vocês, que está na cara que tem coisa errada. A gente não pode afirmar, a gente suspeita. Mas é por isso que foi feito esse pedido
correlacionado à CPI e esse comportamento que o Pierre está tendo de defensor de Itapemirim, de até advogado da Itapemirim, ou funcionário, que ele está correndo... Olha só, gente, vou raciocinar uma coisa para a gente encerrar. Olha só, presta atenção, o cara da prefeitura, ele está correndo atrás de um terreno para a empresa se estabelecer. Você, população, você está pagando o salário para o senhor Pierre fazer trabalho particular para a empresa Itapemirim, o que era obrigação da empresa, que é arrumar espaço, garagem, ônibus. O secretário da Casa Civil está fazendo, pelo amor de Deus. E detalhe, ele invadiu um terreno particular ali, ele cometeu até um crime, porque aquele terreno ali, se eu não me engano, o Paulo vai poder responder, ele é alugado pela FAOL, ali próximo ali ao SESI, né? Ali na Vila Amélia ali, para poder servir de estacionamento dos ônibus, para poder ficar mais perto dos ônibus estarem no centro. Ele invadiu ali, sem mais nem menos, entrou e tal, vou entrando e tal, andando com o representante da Itapemirim. O que ele está fazendo em horário de expediente, vendo o terreno para Itapemirim? Olha, no mínimo é suspeito, né, gente? Vereadora Priscila, a CPI vai ter um total de 120 dias para concluir os trabalhos, para produzir um relatório. Já há alguns nomes em debate entre vocês que precisam ser ouvidos por essa comissão. Como é que está o andamento, o início desses trabalhos? Então, Gastinho, a gente está levantando a documentação toda, né? Desde o começo desse contrato emergencial. Através desse contrato, a gente vai analisá-lo todo, para poder chamar todas as pessoas que participaram desse contrato, todas as pessoas que tiveram alguma influência nesse contrato, vão ser todas chamadas. E você sabe que CPI é assim, você vai chamando um, através daquilo vai aparecendo mais outras situações, né? Mas a gente já está vendo esses documentos, já está fazendo isso, já detectamos várias situações, tá? Que no momento a gente não pode nem estar falando muito sobre isso, né? Perfeito. Mas a gente já detectou algumas situações que estão acontecendo, o Mike sabe disso. Inclusive, o Mike citou uma situação ali que o prefeito, até na sua rede social, foi falar da gente, quando soube que a gente estava montando a CPI, ele falou do Maico, né? E de mim ele não tinha o que falar. Ele falou o quê? De mim ele inventou uma inverdade, né? Ele falou que eu participei do governo mais corrupto da história e insinuando que eu sou corrupta. Então, quer dizer, é um despreparo danado deles. Se eu fosse ele como prefeito, ontem, eu já tinha exonerado o seu Pierre, eu já tinha até cancelado esse contrato, porque o contrato, pelo que a gente já viu lá, eles não trouxeram os ônibus. E eles venderam a população. Isso é bom que você está escutando, porque quando eles fizeram contato com a Itapemirim, eles botaram na rede social que ia trazer frota e ônibus tudo novo. Vocês podem ver lá, inclusive o vice-prefeito falou que Friburgo ia entrar em outro patamar. Aí eu não entendo agora que eles querem comprar a frota da FAOL, que eles tanto criticam, que criticaram no passado, que fala que os ônibus é ruim, é isso e aquilo, e eles querem comprar e só adesivar os ônibus e continuar. Então, esse tipo de coisa, Gasto, que a gente tem que estar investigando, sim, para levar a verdade à população, é isso que eu falo. Eu não sou vereadora para ficar, ô Paulo Valente, não é meu perfil ficar mentindo para a população, ficar ludibriando e enganando. A gente tem que mostrar a verdade, falar assim, pegar os números, mostrar os números, falar assim, pode fazer assim, não pode fazer assim, porque o que acontece ao longo desses anos é enganação. Em uma entrevista que eu dei hoje de manhã, eu estava falando, o Mike já fez com o Mike também, as máscaras vão se desmanchando. Você não consegue ficar com a máscara a vida inteira. E eles estão numa situação que eles denunciaram os 4 anos de governo deles lá na Câmara foi denunciar e falar que todo mundo era ladrão, todo mundo era corrupto. É só isso que eles sabem fazer. Inclusive, como eles não tinham que falar nada de mim, insinuar isso a meu respeito. E quem me conhece, você me conhece também, gastei há muito tempo, o Paulo já acabou de falar sobre isso, eu trabalhei na prefeitura desde o governo de Saudade Braga, se eu passei por todos os governos, Saudade Braga, Heródoto, Dermeval, Serginho, Rogério Cabral e o último Renato Bravo, foi por competência, por trabalho e credibilidade. Eu sempre trabalhei. Então, quer dizer, aí isso
te dá mais vontade de fazer a CPI mesmo, porque assim, então a gente está no caminho certo, que é o caminho da verdade e levar transparência para a população. Eu acho que o povo de Friburgo, assim como eu, que sou cidadã também, já está cansado de ser enganado por essas pessoas que querem fazer as coisas de qualquer maneira, porque eles acham que estão na cadeira, como eles mesmos falaram, eles podem fazer o que eles quiserem. Só que enquanto eu estiver na Câmara, eu acho que o vereador Marcos tem a mesma opinião minha, enquanto a gente estiver lá, não vou fazer o que quiser. A gente vai estar lutando e brigando para que a população esteja sempre esclarecida e sabendo a verdade. E que as máscaras deles caiam. Porque eles ficam pregando de bonzinho moço, disso, aquilo, mas na realidade o vereador Marcos Queiroz sabe disso, não é nada disso. A verdade para complementar é outra. aqui, desculpe, Priscila, só para complementar a sua fala, a Itapemirim deveria ter apresentado, então, até o último dia 15, 112 veículos, é o total da frota que condiz com o contrato Novos, né? emergencial que foi assinado. 112 novos ônibus, exatamente. Agora, até na audiência pública na Câmara e também durante algumas entrevistas à imprensa, o secretário de governo Pierre, ele anunciou a redução de R$ 4,20 para R$ 4,15 o preço da passagem de ônibus em Nova Friburgo e o subsídio repassado pela Prefeitura a Itapemirim seria de R$ 290 mil, segundo o secretário, 5 vezes menos do que o pedido pela nova FAO. Paulo, você como administrador, como alguém que conhece a nova FAO, conhece a prestação do serviço de transporte público aqui na nossa cidade, é possível realmente oferecer um bom serviço de transporte praticando esses valores? Olha, Vinícius, ainda no governo passado, de Renato Bravo, nós apresentamos à Prefeitura uma série de propostas que permitiam até se reduzir o preço da tarifa. Tá? Mas a análise ela tem que ser feita a partir, como eu disse antes, como é calculada a tarifa. A gente vê quanto custa o sistema e divide pela quantidade de pagantes. Eu não sei que número foi utilizado pela Prefeitura nesse edital, se vão aumentar 5 centavos, se vão reduzir 5 centavos, ou se no subsídio vão tirar R$5 mil. Eu acho que, ao fim e ao cabo, tirar R$5 mil de um subsídio faz pouca diferença, mas é o preço de hoje de 2 pneus. Você reduzir 5 centavos na tarifa, eu tenho que analisar pela quantidade de passageiros que vem sendo transportado hoje pela empresa. Eu saí daí início de setembro do ano passado, mas acompanho o sistema aqui pelo Rio, que tem sua similaridade. O que eu posso te dizer é que cada centavo que é tirado, cada real que é tirado hoje desse equilíbrio faz falta. Fazendo até um elogio ao Renato Bravo, quando se negociou o termo de acordo que foi feito, que passou a tarifa para 4,20 e ele estabeleceu aquele subsídio de 300 mil, que depois iria para 400 mil, é porque houve o entendimento de que aquela época, para prestar aquele serviço num pré-pandemia, com a quantidade de passageiros que se tinha então, a tarifa seria em torno de R$ 4,40. E a administração da cidade, na época, ela resolveu, então, olha, não vou repassar tudo para a população, eu vou colocar somente 4,20 de tarifa e os 20 centavos que faltavam a gente vai definir um valor e a prefeitura vai aportar. Depois os vereadores questionaram, houve uma discussão com o Ministério Público, mas a verdade é que ninguém sentou para analisar os números. E eu estava lá e a FAO sempre insistiu. Estão aqui as planilhas, estão aqui os números, para o serviço que se prestava então. Hoje, com a pandemia, eu teria que revisar esses dados, porque certamente hoje se transporta metade dos passageiros e tem linhas que foram reduzidas, tem horários que foram reduzidos. Eu não sei a quanto está esse custo, mas eu te digo que esse valor que está sendo reduzido faz falta e o pessoal que está entrando realmente não tem conhecimento ainda de como funciona a operação, das dificuldades que a empresa enfrenta. Para vocês terem uma ideia, só esse ano, tá, o combustível aumentou 44%. Isso aí todo mundo que anda de carro aí vê, quem coloca gás, até o gás de cozinha. Todo mundo, a população inteira sentiu esse impacto. Então, o combustível, que é o principal item de consumo da empresa, depois da folha de pagamento, aumentou 44%. Antes, as empresas, em média, gastavam com combustível metade daquilo que elas gastam com folha de pagamento. Hoje, em algumas empresas, o combustível está custando mais caro que a própria folha de pagamento.
Então, isso tem que ser repassado para a tarifa. Um pneu hoje está em quase R$ 2.500. Tem que ser repassado para a tarifa. As pessoas estão em casa com algum auxílio do governo federal, mas a verdade é que muitos estão trabalhando meia jornada com metade do salário. Então, essa análise ela precisa ser feita, mas eu te digo, a época que eu estava aí, o subsídio, que já era de 400 mil, era necessário para o fechamento de contas da empresa. Eu acompanho essa novela, não vou me meter na questão política, eu acho que isso é uma questão aí da cidade, mas eu posso te falar uma coisa interessante. Reclamam que a empresa não pagava o ISS, que tem uma dívida de ISS para pagar. Ora, o ISS está previsto dentro da planilha. Tá? Agora, se a prefeitura tivesse cumprido a parte dela ao longo dos 10 anos de contrato, te digo que certamente não haveria uma dívida de ISS da empresa. Porque se você, arrecadando, o que você tem que pagar primeiro? Seus funcionários têm que pagar o combustível, pagar pneus, pagar peças, pagar a prestação do ônibus, tudo isso custa dinheiro. Então, se a prefeitura não está me dando a parte que ela tem que dar, se ela não cumpre a parte dela do contrato, isso é histórico aí em Friburgo, o que é que acontece? A empresa tem que cortar alguma despesa. É igual a gente, se cortarem o nosso salário pela metade, a gente vai tirar um filho do curso, vai pagar um aluguel mais barato, vai trocar de carro, não vai comer carne, vai comer frango, para poder economizar. O que a empresa faz nessa situação? Ela deixou de recolher o ISS, mas declarava todo mês ali quanto era devido, até que fez um acordo para começar a pagar. Nisso vem a pandemia e acaba com a condição da empresa pagar o ISS. Ou seja, você me contrata para que eu receba um dinheiro e com esse dinheiro eu te devolvo a parte em ISS. Na hora que você não cumpre a sua parte, eu tenho o direito de não cumprir a minha. Eu economizei onde podia economizar. Eu não posso cortar salário e não posso deixar de comprar combustível, pneu, peça de reposição. Então, se cortou essa despesa do ISS. Agora, a pessoa que me contrata não me paga direito e me exige que cumpra tudo. Então, isso é, mais uma vez, a ingerência política e não técnica dentro do transporte. E peço licença para responder ao Maicon rapidamente. Uma garagem de ônibus, Maicon, não é que nem você abrir uma loja para vender sapatos, para vender roupas. Você tem que ter, no mínimo, ali para 100 metros quadrados para cada ônibus, para você ter manobrabilidade. Você tem que ter licença ambiental. Você tem um posto de gasolina que, na FAO, na minha época, tinha um consumo de 350 mil litros de combustível por dia. Já na pandemia caiu para 250, a um preço hoje de R$ 4,10, R$ 4,15 o litro, mais ou menos, que consegue negociar um preço mais barato pelo volume. Então, para ter esse posto, você tem que ter uma licença ambiental, porque você faz pintura de ônibus, você tem oficina mecânica. Aí, em Friburgo, o Ministério do Trabalho é bem rigoroso nas fiscalizações, então você tem que ter banheiros adequados, você tem que ter ambientes iluminados, você tem que ter todos os cuidados com a segurança do trabalho e, principalmente, com a questão ambiental. Então, não é pegar um terreno e encher de ônibus. Isso não dá. A garagem da Vila Amélia, ela foi feita para quê? Porque o repórter Maicon Queiroz e outros reclamavam da quantidade de ônibus que ficavam estacionados na Avenida Terp, embaixo do viaduto, naquelas ruas internas ali, enquanto o pessoal estava almoçando, porque o motorista precisa almoçar e precisa ir ao banheiro também. Então, tinha essa reclamação. Eu posso trazer esse ônibus para a garagem? Não, o custo é altíssimo disso. Então, se alugou um terreno que pertence ao clube que está instalado ali, parte do terreno, e se fez um estacionamento provisório ali para os ônibus que estão em horário de rendição, para não ficarem parados, espalhados pela cidade, para não atravancarem o trânsito, a gente pensando na mobilidade urbana. Por isso tem aquela garagem de apoio ali, entendeu? Perfeito, Paulo. São detalhes. A operação de uma empresa de ônibus é extremamente complexa. Não é uma coisa simples de se fazer. Tem muita legislação a ser atendida, a questão trabalhista é severa, a gente tem que ter a responsabilidade de colocar os ônibus na rua sem poluírem, sem oferecerem risco aos passageiros, entendeu? E a minha visão, apenas o que eu vou falar sobre esse imbróglio todo de Itapemirim e FAO, é que eu acho que faltou um plano B. Eu acho que uma empresa que entra para participar com essa determinação, ela não pode contar apenas que o que está saindo vai me vender os ônibus. Eu acho que eles já deveriam ter um plano B. Olha,
por uma questão de facilidade, eu vou comprar a FAO. Agora, se eu não conseguir comprar a FAO, qual é o meu plano B? Eu acho que faltou isso ao pessoal. E insisto, como falei no programa anterior, eu acho que tem que ser retomado um diálogo, porque já me perguntaram, Paulo, qual é a sua impressão? O que é que vai acontecer daqui a 60 dias, quando encerrar essa nova prorrogação, que parece que, segundo o juiz, é a última, né? Depois ele não sabe o que é que vai fazer também. A justiça também... olha, se não aparecer a Itapemirim e se não ficar a FAO, como vai ser daqui a 60 dias? Qual é esse day after? Eu acho que me perguntaram, eu falei, como é que vai ser em 60 dias? A minha opinião sincera, em 60 dias, a prefeitura vai pedir à justiça que dê mais 60 dias e daqui a pouco vai passar metade do governo com mais 60, mais 60. Eu não sei como isso vai ficar. Então, o que eu acho interessante é que, como ainda há canal de diálogo, que a FAO, que a prefeitura, que o Ministério Público, mais uma vez, é o que eu sempre falo, que a sociedade civil organizada se reúnam e tenham um plano B para oferecer, independente se teve culpa de A, de B ou de C, se o erro veio dos governos anteriores, se veio desse. Não vou discutir essa questão. Eu acho que a população ela não pode ficar desassistida. Então, é preciso... esse momento é complicado, os valores que estão sendo negociados ali não pagam a operação, não pagam o investimento, ainda mais por um ano. Então, é preciso se sentar, parar com essa discussão para lá e para cá e se tratar a questão de forma não política, de forma técnica, de forma séria, de forma a dar à cidade de Friburgo o transporte que ela quer, que ela precisa, que merece. Nós não participamos das licitações, Maicon e Priscila. Por quê? Porque nós avisamos a prefeitura, entramos com a ação no TCE, falamos para todo mundo, para a imprensa, esses editais não são factíveis. É impossível cumprir o edital. Quando veio a pandemia, pior ainda. Então, a FAO não iria assinar um contrato que ela já sabia de antemão que não poderia cumprir. E como que ela poderia assinar o contrato num dia para no outro dia pedir aumento, pedir uma revisão dos critérios, que ela já sabia que não podia? Então, ela não participou porque ela está assinando o próprio atestado de óbito. Então, é melhor eu não participar do que eu ter o problema de, no dia seguinte, ter que pedir um aumento, alguma coisa que a gente sabe que politicamente não será dado. Então, chega do transporte ser tratado em Friburgo, em outras cidades, só pelo viés político. Vamos tratar o problema do transporte, o problema da mobilidade, o problema das cidades de maneira séria, pensando no futuro, pensando no crescimento da cidade, e não por questões eleitorais, questões pessoais e tudo. Eu acho que a população de Friburgo merece muito mais do que isso. Eu acho que ainda dá tempo de se retomar a conversa e de se planejar isso melhor, de se fazer um bom edital, de se criar condições. Mas já digo de antemão, um bom transporte, hoje, ele depende de subsídios. A prefeitura tem que estar disposta a investir dinheiro público nisso, seja criando uma taxa de transporte urbano, como tem a de iluminação pública, aportando recursos. Então, isso tem que ser discutido. Esse negócio do passageiro pagar a passagem, pagar a gratuidade dos outros, isso acabou. Não existe mais essa fórmula. Paulo, agradecendo a sua participação, viu? Infelizmente, nosso tempo terminou. É um assunto realmente complexo, que merece um debate até maior. Vários pontos a serem debatidos ainda, que a gente poderia ter colocado no programa, mas nós temos aqui um tempo determinado. Muito obrigado ao Paulo, aos vereadores Maicon Queiroz e Priscila Pita, e a você que esteve com a gente em mais um Zoom Painel. É claro que essas notícias vão se atualizando, novidades vão aparecendo, e você acompanha durante a programação da TV Zoom, no Zoom TV Jornal, também nos demais programas, no nosso site, no nosso aplicativo que você pode baixar e ter na telinha do seu celular todos os programas e também a nossa programação ao vivo. Um abraço, até a próxima.